Olá, pessoal, bom dia, graça e paz a todos vocês. Que saudade que eu estava de vocês, mas graças a Deus estamos aqui de volta com mais uma live nesse 16º dia de nossa quarentena, né? Hoje, 17/6, nessa quarta-feira, abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. E como é bom estarmos aqui juntos, reunidos. Já vou pedindo a vocês que, se vocês puderem, lógico, já vai aí compartilhando, né? Comentando, para que a gente possa também alcançar um número grande de pessoas e principalmente pessoas que serão tocadas pela palavra de Deus, porque é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento de crise, nesse momento tão difícil, é levar boas novas. E boas novas a gente leva através da palavra de Deus. Mais uma vez, um bom dia a todos vocês, graça e paz a todos vocês. É uma satisfação muito grande e eu agradeço de coração a todos vocês que me permitem, através dessa live, entrar na sua casa, pelo computador ou pelo seu celular. É uma satisfação muito grande de estarmos juntos, reunidos e juntos termos essa oportunidade de falar do amor de Deus através da palavra, conversar, comentar, falar alguma coisa a respeito dessa palavra tão grandiosa que é a palavra do Senhor. Amém? Vou pedir a vocês que já preparem um copinho aí com água para daqui a pouco a gente estarmos juntos orando novamente, buscando a presença de Deus, pedindo a Ele que derrame a sua graça sobre nossas vidas. Amém? E hoje eu quero meditar com vocês na palavra em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Se vocês puderem abrir sua Bíblia e acompanharem comigo para juntos meditarmos e sabermos das boas novas que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Então diz assim a palavra, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra Espírito, ela aparece nesse versículo 1 com uma letra maiúscula, então significa ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Quando diz, então Jesus foi levado pelo Espírito, então ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Então veja, a gente já começa aqui abrindo um leque e comentando. Veja que os nossos desertos é permissão de Deus. É o próprio Espírito de Deus que nos leva no deserto para que a gente aprenda algo sobrenatural para nossas vidas. Então, quando a gente vai a esse deserto ou está passando por lutas e provas, isso já significa que é o Espírito Santo que está nos conduzindo para um grande aprendizado. Mas vamos dar continuidade. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que vocês não tropecem em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse a ele, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11, então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Uau, que palavra tremenda, né? Então Mateus, ele revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus, em sua condição, obviamente, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo
para enfrentar Satanás, ou seja, foi colocado à prova diante de algumas circunstâncias, né? Então, estamos aqui colocando o nosso eu nesses últimos dias, estamos colocando o nosso eu, nosso projeto, nosso novo eu, novo começo. E eu creio que durante esse problema de pandemia, o Senhor vai nos capacitar para pós-pandemia. Então, Senhor, também esse período que nós estamos vivendo é um período difícil, mas eu creio que o Senhor irá nos capacitar para que a gente chegue a um êxito. Então, durante essas lutas que nós estamos passando, essas dificuldades que nós estamos vivendo durante esse período de pandemia, eu creio também que é o Espírito Santo nos levando para um grande aprendizado na presença do nosso Eterno. Eu creio nisso, sabe? Então eu creio que o Senhor irá nos capacitar muito mais. Esse período que nós estamos vivendo, nós seremos capacitados para depois, após pandemia, vivermos uma graça, vivermos a bênção do Senhor. Porque quando se fala da palavra capacitação, é um efeito de capacitar e tornar a pessoa capaz. Quando nós vamos para o hebraico e o grego, essa palavra ela tem uma conotação de ação de graça. Então significa que esse período que estamos vivendo por lutas e dificuldade é o próprio Espírito Santo nos levando a um grande aprendizado, para nos capacitar, para que após essa pandemia nós possamos suportar ao que virá após pandemia, né? Então eu creio nessa capacitação que vem do alto do Senhor. Então a capacitação é o poder que Jesus revela, e principalmente sobre a descida do Espírito Santo, quando se fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. 2 Timóteo também fala, no capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio e de moderação. Então veja que aqui inicia a palavra já dizendo que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para capacitar, para trazer a capacitação a Jesus durante esse período de luta, esse período que ele precisava enfrentar e derrotar os inimigos que estavam ali se levantando, principalmente quando se fala de inimigos da alma, né? Então, a vitória de Jesus sobre a tentação do que aconteceu é também a nossa vitória, obviamente, porque foi na cruz que ele foi para nos dar vitória e nós teremos êxito em tudo que a gente fizer, porque foi através da cruz que ele nos deu a vitória. Então a vitória de Jesus sobre a tentação que ele viveu nesse capítulo, nesse capítulo do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, a gente vê uma grande vitória, a vitória de Jesus sobre as tentações que ali era colocada no deserto sobre a vida dele. Jesus era um homem perfeito, e obviamente aqui nesse texto nós encontramos 3 inimigos profundos da alma que Jesus precisava vencer aqui na terra, e que isso também sirva de testemunho para nossas vidas, né? Para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus através dele vencendo esses 3 inimigos, porque quando o Espírito Santo o levou, também o Espírito Santo o capacitou para vencer esses 3 inimigos. E esses 3 inimigos que a gente vê nesse texto também são os 3 inimigos que nós, eu e você, temos que enfrentar no nosso dia a dia, mas lembrando que todas as lutas que passamos e aquilo que estamos vivendo é o próprio Espírito Santo nos conduzindo, mas ele, além de nos conduzir, também ele irá nos capacitar para justamente vencer as dificuldades e as lutas, e principalmente essas lutas que muitas vezes a gente acha que não vai passar, e que na verdade é o próprio Espírito de Deus nos conduzindo para que a gente possa superar. E o mesmo Espírito que nos leva a viver esse aprendizado é o mesmo Espírito que nos capacita para vencer. E a gente pode ver aqui o primeiro inimigo no versículo 8, que diz assim, no versículo 8 e versículo 9: depois
o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Então vou repetir. Olha o que diz a palavra. Depois o diabo levou ao monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ai, Jesus, é forte isso, né? Tem um texto em Tiago, um versículo em Tiago, capítulo 4, verso 4, que diz: infiéis, vocês não sabem que as amizades do mundo são inimizades de Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então veja que aqui a palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, o levou a um alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Nós precisamos entender que o diabo abriu o leque, mostrando todos os reinos do mundo, com uma proposta para Jesus, quando ele disse: se prostrares e me adorares. Então, o primeiro inimigo a ser vencido por Jesus e que serve de testemunho para nossas vidas, hoje, amanhã e sempre, é o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. E veja que Tiago, ele fala: quem quiser ser amigo, em outra versão, na versão internacional, Tiago capítulo 4 fala que adúlteros ou infiéis, vocês não sabem que as amizades do mundo constituem-se inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito forte isso. Então, quando permitimos que quando estamos permitindo com que tudo isso aconteça e não tomamos nenhuma providência em relação à mudança, a deixar o mundo de lado, querido, não há transformação e muitas vezes não conseguimos vencer esse inimigo. A Bíblia, ela ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Então nós temos que tirar o nosso coração das coisas do mundo. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários, obviamente, muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar, como diz Tiago, e como Jesus vencendo a proposta do mundo feita pelo diabo, o mundo que não devemos amar é o modo de vida, ou seja, o modo de vida como? Sem regras, cheio de pecado, que incentiva a ganância, o egoísmo, a ambição, o prazer, e acima de tudo, né, o prazer que o mundo oferece. Então o cristão que é temente a Deus, ele deve sempre vigiar para não ser envolvido com estes sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em primeiro plano, não os valores que o mundo oferece, né? Sem regras, cheio de pecado, incentiva as pessoas à ganância, o egoísmo, a ambição. Então o cristão que ele é temente a Deus, ele deve sempre vigiar de todas as formas para não se envolver com esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano, porque os valores espirituais, eles têm que estar em primeiro plano. Veja que o inimigo, no verso 8, diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, aquilo que aguça os nossos olhos e a nossa carne. Então mostrou todo o esplendor e o reino do mundo e seu esplendor. E disse: se prostrares diante de mim, eu te darei tudo que o mundo oferece. Isso é muito forte. Então nós cristãos, nós temos que ter esse cuidado muito grande em relação às coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece, principalmente quando se fala dessas regras do mundo desenfreadas, carnais, que o mundo oferece, esse pecado, as baladas, as festas, as orgias que o mundo está aí oferecendo para as pessoas, e as pessoas estão se envolvendo. Ou seja, o diabo ele vai aguçando, né,
esse desejo dos olhos das pessoas, para que ele se envolva com o mundo nesse tal esplendor, como diz a palavra de Deus, que é o que ele fez. Então, lembre-se, nós cristãos, nós temos que fazer uma separação. As coisas espirituais, elas precisam estar em primeiro plano. Em primeiro plano. Então, como diz 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, não ame o mundo, diz a palavra. Não ame o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja o que 1 João 2, 15, 17 ensina, né? Não ame nem as coisas que há no mundo. Então nós devemos ter uma separação. Nós somos cristãos, nós temos que ser separados das coisas do mundo, deixar de se envolver nesse esplendor, como diz a palavra de Deus aqui em Mateus. Deixar essas coisas que o mundo te atrai, que o mundo nos atrai, nós precisamos nos desfazer disso e nos voltar para as coisas espirituais, porque a palavra de Deus, ela também nos ensina que nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do alto, não as coisas carnais, não as coisas do mundo. Então, nesse texto, encontramos que os prazeres do mundo também estão divididos em três partes. A cobiça da carne, como a gente leu aqui em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, fala que três partes ele divide o mundo, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne é claro, o sensualismo, que é o que mais a gente tem visto aí no mundo, a sensualidade que o mundo oferece. É um desejo carnal, uma necessidade legítima do que os olhos busca e tenta cobiçar. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos fazem cometer pecado, estamos desagradando a Deus, que é santo e puro. Então, quando ele fala o apóstolo João fala, quando ele fala desses três tópicos importantes, nesse capítulo 2, de 15 a 17, que ele diz as três partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba do mundo. Então, o mundo, ele oferece, em primeiro lugar, o quê? A cobiça da carne. E a cobiça da carne é a sensualidade. Aquilo que muitas vezes os olhos, como diz aqui, o esplendor, aquilo que chama a atenção dos olhos, né? Então, quando a pessoa vive nesse esplendor, essa carnalidade na cobiça da carne, através dos olhos, que é a sensualidade, né? Que oferece muitas vezes para as pessoas que o mundo está aí oferecendo. Enfim, segundo, ele fala também sobre a cobiça. Ele fala primeiro a cobiça da carne, segundo a cobiça dos olhos, que é o materialismo, o desejo desenfreado e egoísmo de termos aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós. Também ele fala da soberba da vida, que é o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter, é olhar apenas para nós mesmos, sermos ambiciosos. Então o mundo, ele exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo, né? E o que podemos vencer, como podemos estar vencendo o mundo? Não se conformando com os padrões do mundo, né? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão sempre, buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé,
que é a nossa, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em quem acreditamos, sem medo nenhum, estarmos sempre direcionados ao Senhor. Isso não quer dizer que temos que ser chatos, intolerantes com as pessoas, mas sim falar sempre a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. Então veja que em primeiro lugar aqui, como diz a palavra, o mundo. Nós precisamos vencer esse esplendor que o mundo muitas vezes quer nos envolver, quer nos atrair. E o mundo, como diz 1 João 2,15, ele diz: não ame o mundo, nem o que há nele. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém de Deus. E quando se fala dessa cobiça da carne, é a sensualidade que o mundo oferece. Quando fala da cobiça dos olhos, ele está falando do materialismo. E quando fala da soberba da vida, é o egoísmo. E em segundo lugar, então, primeiro que nós devemos vencer é o mundo. Precisamos ser separados. Não podemos deixar com que o mundo esteja em primeiro lugar. Sim, as coisas espirituais que têm que estar em primeiro plano em nossas vidas. Segundo inimigo que nós vemos aqui na palavra de Deus está no verso 2 e verso 3, que diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Manda essas pedras se transformarem em pães. Veja que o inimigo percebeu, e observando o tempo todo Jesus, a Bíblia diz que ele já jejuava 40 dias e 40 noites. Então imagina a carne, o corpo de Jesus já estava fraco nessa parte. E o diabo, ele tentou Jesus justamente naquilo que era a sua necessidade carnal. Veja que ele diz assim: o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, pela fraqueza da carne, pela vontade da carne, o inimigo tentou Jesus. Então, nosso segundo ponto de hoje é a carne. Diz a palavra em Gálatas 5:16, e o versículo 17 diz: pois isso vos digo, vivam pelo Espírito. Paulo falando: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão sempre em conflitos um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam, ou o que a carne deseja. Então, veja que o nosso segundo inimigo é a carne. Jesus ensina nesse texto vencer a carne. A carne é a nossa natureza humana, com a sua tendência natural ao pecado. A carne oferece-se a nossa natureza caída. Ela mostra a nossa natureza caída, justamente para que nem eu e você sejamos pessoas super-homens, achando que é super-homens na presença de Deus. Então Deus nos deu uma carne justamente para mostrar o pecado que nós temos, ou seja, a nossa natureza caída, às vezes chamando ainda também de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então a Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado para o pecado, e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivemos aqui na terra, enquanto a nossa natureza não for, enquanto o nosso espírito não for tirado. Então todo cristão, ele possui duas naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou Jesus Cristo, levantou a mão, aceitou Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos confessar o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador perante o público, confessar Ele
diante de todos, porque da mesma forma que confessarmos a Ele diante de todo, Ele também nos confessará diante do Pai. Então, o cristão ele possui essas duas naturezas, a natureza da nova vida que ele recebeu quando aceitou Jesus Cristo, e a velha natureza, que é a velha natureza pecaminosa, chamada de carne, onde constantemente nós vamos estar lutando diariamente pela essa natureza pecaminosa chamada carne. Então a nova natureza é controlada quando nós aceitamos Jesus. Nós somos, a partir daquele momento, controlado pelo Espírito Santo. Mas a natureza antiga, ela caracteriza pelos seus desejos pecaminosos. Então, quando quando a nova natureza, sem pecado, é colocado ao lado da antiga natureza depravada, a antiga natureza do pecado, começa então a luta do espírito contra a carne, os dois lutando para que cada um dos dois, ou carne ou espírito, tenha domínio, né, sobre a pessoa. Obviamente, fazemos voto que seja o Espírito Santo que realmente ele consiga te direcionar, ou seja, o teu espírito seja direcionado pela vontade de Deus e não pela velha natureza, né, que já foi deixada, porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ser uma nova criatura, e uma nova criatura se torna quando a pessoa é batizada, quando a pessoa desce as águas, quando a pessoa confessa Jesus como verdadeiro e único Salvador. Ela precisa entender que a velha natureza não faz parte mais da vida dela, mas que ela seja uma nova criatura. Se ela decidiu caminhar com o Senhor, ela precisa vencer em primeiro lugar o mundo e vencer a compulsividade da carne. Então, veja, mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho. E dessa forma, essas atitudes passam a ser algo carnal que nós precisamos eliminar de nossas vidas. Vamos ver o exemplo. Podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, mostrar que você é a pessoa espiritual. Então isso já não faz parte mais da sua vida. Fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar a Bíblia, levar uma palavra para que cresça aquela soberba na sua vida em achar que você é o cara e tal. Enfim, a natureza carnal de fato pode nos levar a cometer piores pecados em nossas vidas. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Então, muitas vezes, a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as coisas que vêm do alto. Uau, que coisa impressionante! Como podemos vencer essa compulsividade da carne? Precisamos aprender a dizer não para ela, sempre. Dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer sempre o que a palavra nos ensina. Obedecer sempre o que a palavra nos ensina. É isso que nós devemos fazer para que nós tenhamos uma vida com Cristo. E terceiro e último, veja que o primeiro inimigo é o mundo, o segundo inimigo, a carne. Muito cuidado com a carne. E não adianta, porque aqui, nesse texto, o Senhor nos ensina a vencer esses três inimigos. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Veja que no versículo... E o terceiro agora, no versículo 1, diz apenas assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uau! Diabo é Satanás. O diabo é Satanás, aquele que caiu do céu com os anjos rebeldes, diz a palavra de Deus. Satanás é comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tenta derrotar aqueles que aceitaram Jesus como verdadeiro e único Salvador. Veja, a Bíblia descreve Satanás como o ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, etc. Ele é inteligente.
e fará de tudo para nos afastar de Deus, dos caminhos do Senhor. Mas não pense que seus ataques são da forma que vocês imaginam. Geralmente eles são sutis, os inimigos sutis e astutos, e não acredite naquela historinha que o diabo é um monstro vermelho de chifre que vai aparecer dessa forma para você. Jamais. Satanás ele usará as distrações do mundo e da carne, pelos desejos que podem te atrair, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixarmos de confiar nas promessas de Deus. E quando se fala desse desânimos, incredulidade, principalmente decepções, é onde as pessoas estão sofrendo, às vezes, dentro da igreja. Porque em vez delas estarem dentro da igreja e ter a mente voltada para Deus, porque o homem é falho, o homem tem suas limitações, o homem tem seus pecados, e muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e quer focar os olhos no homem, aonde na verdade ela deveria focar os olhos em Deus. Aí é uma semente de Satanás, quando a pessoa se decepciona com outra dentro da igreja, decepciona com a sua liderança, se decepciona com o seu pastor, se decepciona com algum líder da igreja ou alguma pessoa, quando a pessoa está com os olhos voltados para o ser humano, é onde Satanás realmente trabalha no coração da pessoa, para que haja decepção, e quando houver a decepção, a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor. E sempre, aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, eles querem sempre culpar alguém pelos seus problemas, justamente pelo aquilo que ele não vigiou, e ele quer culpar alguém por ter se afastado. Sempre alguém vai ter culpa. Nunca uma pessoa queira realmente assumir a responsabilidade de ter errado. Então, voltando para as decepções, é isso que o diabo quer, que você se afaste dos caminhos do Senhor, por você ter se desviado ou por você ter se decepcionado com alguém. Na verdade, você tem que ter a vida voltada para o Senhor. O local do ajuntamento, onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor, é um local que nós temos que ir para celebrar o Senhor, para oferecer, para devolver ao Senhor os nossos dízimos, para oferecer ao Senhor as nossas ofertas, para fazermos os nossos sacrifícios, as nossas preces de oração e tudo mais. E não voltar a nossa mente para o homem. Então a única forma que nós temos de vencer o diabo, como diz Tiago 4,7, portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição sempre firme em estar convicto da palavra, convicto do que a palavra ensina, e nos voltar para o Senhor.